Você tem medo de ser traída pelas pessoas, seja no seu relacionamento amoroso ou em outros tipos de relacionamentos? Então, esse vídeo é para você, porque certamente ele vai te ajudar a conseguir superar esse medo de ser traída. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Antes de aprofundarmos no vídeo, é importante termos a consciência de que todos nós corremos o risco de sermos traídos. Isso tanto no relacionamento amoroso, quanto com relação a uma amizade, ou ao nosso ambiente de trabalho, ou com relação aos nossos parentes. Porque não trair está sob o nosso controle, mas sermos traídos já está nas mãos de outras pessoas. E se relacionar também exige a gente correr um certo risco de que a gente pode se decepcionar com o outro. E o que eu quero te dizer com isso é que nós não temos controle sobre as atitudes do outro. A gente pode conversar, dizer os nossos sentimentos, ajustar a dinâmica do relacionamento, mas não temos como controlar se o outro vai cumprir com os acordos que foram feitos. Normalmente, quando a dinâmica de um relacionamento é ajustada, quando esse relacionamento ele passa a ser um relacionamento saudável, se existir situações como essa de traição, isso cessa, para de existir a traição. Mas isso não quer dizer que isso vai acontecer com todo mundo. Às vezes, por exemplo, mesmo com a ajuda profissional, a dinâmica do relacionamento ela não é ajustada. E não é ajustada porque as duas pessoas não estão tão dispostas a fazer o relacionamento dar certo. Então é importante olhar para isso também, porque às vezes uma pessoa está disposta e a outra não está. Então permite que isso fique registrado na sua mente. O que o outro faz não define o seu valor, nem vai te destruir. Pode doer, pode te machucar, mas você consegue superar. Agora vamos observar alguns pontos que podem te ajudar a diminuir esse medo de ser traída. Primeira coisa que a gente precisa observar, de onde vem esse medo? Você já passou por uma traição anteriormente? Seja com essa pessoa que você está ou com outra pessoa? O outro te dá motivos para você desconfiar dele? Alguém próximo a você já passou por isso? Isso pode estar vindo da sua infância? Uma das coisas mais importantes na nossa vida e no processo de diminuir os nossos medos, de superar determinadas situações, como é esse caso de ter medo de ser traída ou traído, é a gente saber fazer as perguntas certas. Então se questiona de verdade, o outro já te deu motivos? Se ele já te deu motivos, isso já foi resolvido entre vocês no sentido de já foi conversado? Porque dentro de você, se isso já foi conversado com essa pessoa, dentro de você ainda não foi resolvido. Senão você não estaria aqui. Quando as pessoas tomam a decisão de seguir adiante após uma traição, ou mesmo que não tenha chegado a uma traição física, o outro te deu muitos motivos para você desconfiar dele, ou mesmo praticamente chegou a esse tipo de traição física, ou te traiu de uma forma virtual, que também é um tipo de traição. Então, tudo isso, quando você decide continuar no relacionamento, apesar disso, isso tem que ser uma página virada dentro do relacionamento, porque senão você sempre vai estar voltando nisso. E isso vai desgastando o relacionamento. Agora, independente do relacionamento, independente se você foi traída ou se você não foi, se a outra pessoa te dá motivos, é óbvio que você tem que questionar. É óbvio que você tem que estar atento ou atenta. Porque embora muitas pessoas achem que traição é apenas falta de caráter, existem outros motivos por que as pessoas traem e não apenas falta de caráter. Falta de caráter é uma das possibilidades, entre várias outras. Se a dinâmica do relacionamento, por exemplo, está muito disfuncional, mesmo que a outra pessoa não seja mau caráter, tem esse risco maior da outra pessoa trair. Isso não diminui o fato da pessoa, no final das contas, ter tomado a decisão de trair. Isso aqui não é para justificar o comportamento da outra pessoa, mas sim para compreender. E através dessa compreensão a gente ter novas perspectivas. Isso nem de longe quer dizer que você tem que manter um relacionamento do qual você já foi traído ou traída. Não é isso que eu estou te dizendo. Existem pessoas que vão tomar essa decisão.
E se essa for a sua decisão, tá tudo bem também com relação a isso. O que não daria é para você estar dentro de um relacionamento, ou até daria, porque tem pessoas que fazem isso, mas o que eu não aconselharia é que você já foi traído ou traída, você perdoou e a pessoa novamente voltou a cometer esse ato. Porque aí, às vezes, de fato, a pessoa ela não está disposta a fazer diferente. E você vai ver o tempo todo ansioso ou ansiosa, preocupado ou preocupada se a outra pessoa vai estar te traindo. Então, conseguiu identificar de onde vem esse medo, se ele é da sua infância, do que você vivenciou observando seus pais, se essa pessoa ela já te deu motivos ou se você já foi traída antes. Ótimo, esse é o primeiro passo. A segunda coisa que eu quero que você comece a observar é: você tem se respeitado? Você tem respeitado os seus limites e aquilo que você quer para a sua vida? Ou será que você está se desviando daquilo que você quer viver? Ou será que você está permitindo ser desrespeitada ou desrespeitado? Sabe uma das coisas que pode ser esse medo excessivo de ser traído ou traída? Às vezes isso é uma projeção. Não uma projeção de que você trairia fisicamente a outra pessoa, mas uma projeção de que você mesmo está se traindo. Você mesmo às vezes pode não estar se respeitando. E aí o que acontece nessa projeção? Você trai a você mesma, não respeitando os seus limites, não seguindo aquilo que é importante para você, não estabelecendo os limites para as outras pessoas, aceitando migalhas. E nisso você mesma está se traindo. E acaba projetando que o outro também vai fazer o mesmo com você. Só que nem sempre isso é uma realidade. Então esse é o segundo aspecto que você precisa começar a observar se verdadeiramente você quiser diminuir esse medo de ser traída. Sem seguir o que eu estou te dizendo aqui, não adianta. Você só assistir o vídeo não vai te ajudar. O vídeo ele vai te trazer uma consciência, mas o que vai te ajudar verdadeiramente de fato é você pôr em prática, é você se questionar, é você pensar. É você até colocar num papel: olha, eu consegui perceber isso, isso e aquilo. Isso sim vai te ajudar de fato. Mas você ficar só fantasiando, ouvindo vídeo atrás de vídeo, não vai te ajudar. E eu preciso ser bem sincera com você. Porque eu já passei por isso. Talvez esse seja o seu caso, de consumir 1001 conteúdos e não aplicar. E aí, o que é que isso trouxe para a minha vida? Nada, porque eu não estava aplicando. A terceira coisa que você precisa observar se você tem medo de ser traída é: como está a sua autoestima e o seu senso de merecimento? Você se sente bem com você mesma? Você se sente bonita? Você se sente merecedora? Como você se enxerga? Você se enxerga como uma pessoa capaz? Ou você se enxerga como uma pessoa que não é capaz? É muito comum que pessoas que têm medo de ser traídas tenham uma baixa autoestima, tenham uma tendência maior a serem dependentes emocionais, não enxerguem que merecem coisas boas da vida, não se sentem pessoas merecedoras. Então é importante que você comece a trabalhar a sua autoestima, que você comece a se cuidar, se arrumar mais, fazer algum tipo de exercício físico. Comece a perceber valor em você e na sua própria vida. Porque com uma baixa autoestima, muitas vezes você não se sente que é merecedora desse relacionamento. Às vezes você acha que o outro é muito melhor que você, coloca esse outro em cima de um pedestal. E às vezes você se sente tão inferior, você se sente tão incapaz de manter um relacionamento, de manter alguém ao seu lado, que tudo isso vai desgastando o seu relacionamento. E essa é a tendência, é que o relacionamento vá ter um fim mesmo, ou que talvez você até seja traído ou traída. Então, busque trabalhar a sua autoestima, busque trabalhar o seu senso de merecimento, porque isso vai te ajudar demais. Não negligencie o autocuidado com você, não deixe aquilo que é importante para você para depois. Olhe para suas necessidades, faça aquilo que é bom para você também. Não fique totalmente focado ou focada naquela pessoa, no relacionamento, mas veja as suas próprias necessidades. Um outro aspecto que eu quero que você observe é o seguinte: será que você está repetindo um padrão familiar? É muito comum que a gente absorva aquilo que a gente vivenciou na nossa infância. Então, se você veio de um lar instável, ou de um lar onde seu pai ou a sua mãe traíam,
e um dos dois aceitava a traição, existe uma tendência muito grande de você se envolver com uma pessoa que vai te trair. Será que você está repetindo um padrão familiar? Porque é muito comum que as pessoas façam isso sem nem se dar conta. Ou seja, vivenciei minha mãe ou meu pai sendo traídos. Quando chega lá na frente, eu tenho esse medo terrível, mas não porque em algum momento eu passei por isso, não porque o outro me deu motivos, mas sim porque aquilo está registrado na minha mente. E nesse caso, o que é importante você observar? Se hoje na sua realidade faz sentido, se você está encaminhando também para uma traição ou não. Se o outro está começando a te dar motivos ou não. Porque se não está, é mais um motivo ainda para você se trabalhar, para ajudar a ajustar essa dinâmica, para que isso de fato não aconteça. Para que se em algum momento o outro não quiser estar mais com você, que ele simplesmente vai embora. Então observa também o que você acredita sobre os homens, o que você acredita sobre relacionamento, como são as pessoas, como são os relacionamentos das pessoas das quais estão próximas a você. Que você consegue observar nessas dinâmicas. São relacionamentos felizes, saudáveis ou são relacionamentos destrutivos? Observe se você não está repetindo nenhum padrão. Observe se no seu relacionamento, às vezes você pode estar se comportando igual à sua mãe ou igual ao seu pai, ou às pessoas que foram responsáveis por você. Porque isso também é muito comum. Às vezes a mulher, por exemplo, ela tem uma mãe muito crítica. Quando ela vai para um relacionamento, ela se torna muito crítica com relação ao parceiro. Ela provavelmente já é muito crítica com ela e ela se torna também muito crítica com o outro. Eu quero te mostrar um vídeo que eu vi recentemente que pode te ajudar muito. Nesse processo de reflexão e de soltar a sensação de que você pode ter o controle sobre as atitudes da outra pessoa. Porque no final das contas é isso. Em algum nível a gente acha que tem controle, só que a gente não tem controle sobre isso. Vou colocar o vídeo aqui agora para você ver. Para de ter ciúmes do cara, para de ficar mexendo no celular dele, para de stalkear, para de perder seu sono, porque aquilo que você não pode controlar, coração, não devia atormentar sua mente. Ah, mas eu tô há meses desconfiada, tá tudo muito estranho, se eu não fuçar, eu não vou descobrir. Espera aí. Se você tá desconfiada mesmo, muito desconfiada, seu coração tá gritando, você não é louca, talvez você esteja certa, porque existe uma diferença enorme entre ciúme sem motivo e a sua intuição gritando. Então antes de você fuçar o celular, antes de stalkear o perfil, antes de perder a sua paz tentando provar algo, conversa, exponha o que você tá sentindo, peça pra ver, fala que teu coração tá pesando, é a pessoa da sua vida, né? Presta atenção nas atitudes depois, não nas palavras. Porque se ele ficar na defensiva, sem motivo nenhum, se ele virar o celular para baixo quando você chegar perto, se ele começar a te chamar de louca, de ciumenta, de controladora, porque você expôs de forma totalmente tranquila, sendo que você nunca foi assim, e ele tá te chamando de um monte de coisa, se ele começar a sumir com as explicações e aparecer com um monte de desculpa, minha filha, você não tá imaginando nada, sua intuição não tá errando não, o seu corpo sente antes da sua mente entender, então para de se questionar. Para de achar que o problema é você. Para de pedir desculpa por desconfiar de quem te deu motivo para desconfiar. Aquilo que você não pode controlar não devia atormentar sua mente. Mas aquilo que você pode controlar, que é a sua paz, a sua escolha e o seu próximo passo, esse sim merece a sua atenção. E se esse cara tá tirando isso, exponha. E se a sua intuição tá gritando, não fuça não. Pergunta. E se fica cheio de... Ó, meu filho, tchau. Acabou, velho. Eu sei que é difícil, eu sei que é desafiador, mas é isso, porra. Vai, fica toda ansiosa aí. Pela ordem. Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Você já se perguntou qual é a pior coisa que pode acontecer se você for traída? Você já se questionou profundamente o que isso representa para você? Embora seja muito bom estar dentro de um relacionamento, a verdade é que se em algum momento você for traída, a sua vida não vai acabar por causa disso. Vai doer, pode doer muito, mas vai passar e você poderá superar. Porque a sua vida ela não depende do outro estar nela. Por mais que você goste dele, por mais que você tenha criado 1001 expectativas, vai ficar tudo bem se em algum momento vocês decidirem finalizar esse ciclo.
Então não exija tanto de você nem do seu companheiro. Porque se um dia acontecer dele te trair, ele estará em primeiro lugar traindo a ele mesmo. O compromisso que ele fez com ele mesmo de ser fiel a você, de estar com você. Porque a partir do momento que alguém decide estar dentro de um relacionamento sério, ou dentro de um casamento, dentro de um noivado, essa pessoa ela se comprometeu a fazer aquilo, a cumprir aquilo. E se ela descumpre, em primeiro lugar, ela está descumprindo com ela mesma. E sabe de uma coisa? Quanto mais medo você tem, mais você atrai isso para a sua realidade. Então, assista esse vídeo novamente ou assiste quando você sentir que precisa rever novamente esse conteúdo. E pensa a respeito de tudo que conversamos aqui, para analisar os seus pensamentos e observar se eles estão sendo coerentes com a realidade ou se você apenas está com medo. Se você quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, você vai encontrar o meu contato na descrição desse vídeo. Se você não conseguir superar esse medo sozinha e quiser a minha ajuda, é só entrar em contato comigo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!